Aí agora a gente vai pro mérito, né? Vamos pro mérito. No mérito, você vai alegar o princípio da insignificância. Ele furtou um bem de R$800, né? Foi avaliado em R$800. Tem um entendimento do STJ de que o princípio da insignificância só se aplica para bens que sejam até 10% do salário mínimo, então cujo valor monetário não exceda 10% do salário mínimo à época do fato. E R$800 com certeza excede a qualquer salário mínimo, independente da época do fato. Só que aí o que você vai alegar para pedir a aplicação do princípio da insignificância mesmo assim? Você vai falar que a aplicação do princípio da insignificância não pode servir na aplicação, você não pode utilizar como único parâmetro, de forma exclusiva e isolada, o valor da respostiva. Então, o valor da coisa não é o único parâmetro que deve ser avaliado para se aplicar ou não o princípio da insignificância. É preciso analisar também o grau da ofensividade da conduta frente ao bem jurídico, o desvalor social da ação e a intensidade da culpabilidade do agente, tá? Isso também é entendimento do próprio STJ, tá? Do próprio STJ não, do STF, esse entendimento do STF, de que é preciso levar em consideração um conjunto de coisas. Aí você vai dizer que embora o valor do bem seja de R$800, levando em consideração todos esses requisitos, você percebe que o grau da ofensividade da conduta foi mínimo, né? O bem jurídico do tutelado lá era o patrimônio, era um rádio, não teve nenhuma ofensividade realmente aquela conduta. O desvalor o desvalor social da ação também foi mínimo, porque era uma pessoa que estava passando necessidade. A inculpabilidade do agente menor ainda em razão da situação socioeconômica dele, entendeu? Aí olha aqui, o Supremo Tribunal Federal fala o seguinte, ao analisar a possibilidade da aplicação do referido princípio, consagrou o entendimento... Não, o STF consagrou o entendimento, eu acho que é um artigo que eu peguei e copiei aqui, um artigo. Consagrou o entendimento de que deve estar presente de forma acumulada os seguintes requisitos objetivos e subjetivos: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade da ação social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, ele consagrou que esses requisitos devem estar presentes. E você vai dizer que esses requisitos se encontram presentes, tá bom? Os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância devem ser sopesados somente após a instrução final, observância dos princípios do contraditório. Tá, isso daqui não é importante não. Mas isso daqui é importante, tá? Que foram os requisitos que você vai alegar que estão presentes para o reconhecimento do princípio da insignificância. Aí, nesse sentido, você vai requerer a absolvição com base no artigo 386, inciso 3, que fala da exclusão da tipicidade, se eu não me engano, porque o princípio da insignificância, ele exclui a tipicidade. Que fala que esse artigo aqui se refere a quando que deve haver absolvição quando não constitui o fato infração penal, ou seja, deve ser absolvido quando não se verificar crime, quando o fato não se constitui crime. E como o princípio da insignificância ele afasta a tipicidade, o fato deixa de ser típico, ele deixa de ser crime, tá? Então por isso você vai requerer a absolvição dele, tá bom? Aí você pode falar, né, considerando que para a aplicação do princípio da insignificância deve-se levar em consideração, aí você vai falar essas 4 coisas que devem ser levadas em consideração, segundo o Superior Tribunal Federal, requisitos esses que se encontram presentes no caso concreto, requer a absolvição com base no artigo 386, inciso 3, com a aplicação do princípio da insignificância para excluir a tipicidade. Bem objetivo mesmo, não precisa ficar preocupado com isso não, tá? Aí outra coisa que você vai pedir é o afastamento da medida cautelar, porque fala que ele teve que comparecer trimestralmente, sei lá, em juízo. Essa é uma medida cautelar, né? Toda medida cautelar, ela de certa forma é gravosa pro réu, incomoda. Então você vai pedir o afastamento dela. Aí você vai falar, visto que foi imposta a seguinte medida cautelar, eu acho que é comparecimento semanal, comparecimento trimestral em juízo para justificar as atividades, e considerando que o artigo 336, parágrafo único, fala que na sentença absolutória o juiz ordenará a cessação das medidas cautelares, requer o afastamento da medida cautelar. Tá, isso que você vai querer. Tá. Subsidiariamente, o que você tem que fazer? Você tem que sempre querer a pena do seu cliente no mínimo legal. Tá? E aí a gente tem que lembrar que a dosimetria da pena tem 3 fases. Você vai lembrar dessas 3 fases e vai tentar facilitar para o seu cliente nas 3 fases. Vai querer buscar a pena no mínimo legal para ele nas 3 fases. Aí, aquele PDF que eu te mandei, o PDF, aí ele fala assim, ó, quando ele fala das 3 fases.
Você pode começar assim: na eventualidade de sentença condenatória que não se espera, deve-se a pena ser fixada no mínimo legal, visto que no que tange circunstâncias judiciais, essas são favoráveis ao acusado, tendo em vista que a teoria da vulnerabilidade na verdade, essa teoria, o nome eu escrevi errado aqui, o nome da teoria é teoria da co-culpabilidade por vulnerabilidade. É a teoria pelo qual o Zaffaroni diz que o Estado tem parcialmente culpa na situação de vulnerabilidade social da pessoa. E isso deve servir como uma circunstância judicial favorável para diminuir a pena, de certa forma, né? De alguma maneira. Aí você pode alegar isso, né? Que é a circunstância judicial. Essas circunstâncias judiciais são favoráveis. Ou você pode falar também genericamente que as circunstâncias judiciais do artigo 59 são favoráveis ao acusado. Essas circunstâncias judiciais têm uma série de coisas, né? É a personalidade, é os antecedentes. Então você vai falar que elas são todas favoráveis ao acusado. E se você quiser alegar isso daqui também, você pode alegar. Teoria da culpabilidade pela vulnerabilidade. Tá? E aí você vai ressaltar o estado de penúria financeira dele e tal, mas você vai falar que as circunstâncias judiciais são favoráveis do artigo 59. Você vai falar também que no que tange às agravantes e atenuantes, nós temos a confissão como uma atenuante, ele confessou o crime, isso deve ser levado em consideração. Também você pode alegar novamente, né, a vulnerabilidade por culpabilidade do Zaffaroni, ou o Lilo Batista chama de condição social adversa, como uma causa extra, uma atenuante extralegal, né, uma causa extralegal de atenuante. Porque o artigo 66 do Código Penal, ele prevê causas extralegais que atenuam a pena. E aí, esses doutrinadores dizem que essa é uma causa extralegal. Tá? De todo modo, você vai dizer que existe a confissão é indispensável, tá? Isso daqui é flu-flu, é bonitinho para deixar a peça bonita, mas a confissão tem que estar lá. A confissão é indispensável. Aí você vai dizer, né, que então, as circunstâncias judiciais são favoráveis, nós temos as atenuantes da confissão e da condição social adversa, tá? E que devem ser afastados também as seguintes majorantes. Majorantes e qualificadoras, a maioria da doutrina entende como sinônimo, tá? Tem quem faça diferença, mas na prática é sinônimo, na jurisprudência é sinônimo. Então, assim, no que tange a terceira fase, que é de analisar as qualificadoras, você vai buscar o afastamento da seguinte qualificadora. A qualificadora do parágrafo 4º do artigo 155, que é a qualificadora pelo rompimento de obstáculo. Quando você furta alguma coisa rompendo um obstáculo, isso qualifica o seu furto. E aí a pena fica mais grave, fica maior, fica mais maior. Então, você vai dizer que essa qualificadora ela deve ser afastada, tendo em vista que não tem laudo. Como não tem laudo no sentido de constatar o arrombamento, e como o depoimento dos policiais, em depoimentos policiais negam ter visto alguma coisa sendo subtraída, eles simplesmente pegaram a pessoa com a coisa subtraída, com a réis furtiva, mas eles não viram a subtração, então eles não viram o arrombamento, você vai pedir para que seja afastada essa qualificadora do arrombamento, tá? E você vai pedir para que seja colocada uma causa de diminuição. Então, além de afastar a qualificadora, vai virar um furto simples, você vai pedir o furto privilegiado, porque as causas de aumento, né, as majorantes, elas qualificam, e as causas de diminuição, as minorantes, elas diminuem as penas, elas privilegiam, é o que a gente chama do privilegiado, né? Aí, olha só, o artigo 155, ele fala que se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção e diminuí-la de 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Então, você vai pedir a figura do furto privilegiado, tendo em vista que a coisa era de pequeno valor, tá? E o criminoso era primário, o sujeito é primário, e ele realmente é o enunciado da questão fala que ele é primário. Ah, Júlia, mas a coisa de pequeno valor, R$800 é pequeno valor? Bom, vamos por partes, né? A súmula aqui, 511, fala que... Não, peraí, vou pular essa parte. A coisa é de pequeno valor. Por quê? Segundo o entendimento aqui desse HC, desse habeas corpus, para reconhecimento do furto privilegiado, a coisa tem que ser inferior a um salário mínimo, tá? Perceba que são coisas diferentes. Para você reconhecer a excludente de tipicidade pelo princípio da insignificância, tem que ser 10% do salário mínimo. É até 10% do salário mínimo, segundo o STJ. Então, uma coisa é você pedir para que seja excluída a tipicidade, né?
para que o seu cliente seja absolvido, para você conseguir que seu cliente seja absolvido pela exclusão da tipicidade, pelo princípio da insignificância, a res furtiva tem que ser de até 10% do salário mínimo, tá? E você tentou lá, provavelmente você não vai conseguir, mas você tentou lá em cima, tá? Tentou. Aí, subsidiariamente, o que você tá pedindo pro juiz? Juiz, se você não excluir a tipicidade, se você não absolver o meu cliente, ao menos reconheça o furto privilegiado, tá? E para fins de furto privilegiado, que é um furto com uma pena menor, a res furtiva tem que ser inferior a um salário mínimo, que é o caso, a res furtiva dele é de R$800, então é inferior a um salário mínimo. Então é isso que você vai requerer, que subsidiariamente, né, se o juiz não absolver o seu cliente, que ele pelo menos reconheça que se trata de uma res furtiva inferior a um salário mínimo e, portanto, se aplica o furto privilegiado, tá bom? Então, você vai pedir a aplicação do furto privilegiado. Aí, tem uma questão assim. Júlia, eu pedi aqui o afastamento da qualificadora, do arrombamento, e pedi o reconhecimento do furto privilegiado. Mas se o juiz não afastar a qualificadora, reconhecer que teve arrombamento, ainda assim eu faço jus ao furto privilegiado? Então, se o juiz não afastar a qualificadora, a causa de aumento, a majorante, ainda assim eu faço jus à minorante? Sim. Quer dizer, depende. Nesse caso, sim. Depende, tá? Mas nesse caso, sim. Nesse caso, mesmo que o juiz não afaste a majorante, ele pode reconhecer a minorante. Aí vai ficar um furto qualificado privilegiado, tá? A súmula 511, ela reconhece justamente isso, a possibilidade de um furto qualificado privilegiado. Caramba, o furto é privilegiado e é qualificado ao mesmo tempo. Sim, o STJ reconhece isso. E é isso que você vai falar pro juiz. Juiz, eu quero que você, preste atenção, eu quero que você afaste a qualificadora e que você reconheça a minorante aqui. Mas se você não quiser afastar a qualificadora, ainda assim eu quero te lembrar, senhor juiz, que você pode não afastar a qualificadora e mesmo assim reconhecer a minha minorante. Eu faço questão que você reconheça a minorante. É isso que você está falando pro juiz. Eu faço questão que você reconheça a minorante. Porque você deve fazer isso segundo a súmula 511 do STJ aqui. Que ela fala assim, o seguinte, que é possível reconhecimento de furto, reconhecimento do privilégio nos casos de crime do furto qualificado. Ou seja, ele está dizendo, é possível reconhecer o furto privilegiado mesmo quando o furto for qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. O que ele está dizendo? Que se a qualificadora for de ordem objetiva, o que é objetiva? Dizer respeito às circunstâncias do furto e não à personalidade do réu e não ao sujeito que cometeu o furto. Então, se a qualificadora for de ordem objetiva e a minorante for de ordem subjetiva, tudo bem, não tem problema. Uma coisa é de ordem objetiva e outra coisa é de ordem subjetiva. As duas não se confundem. No nosso caso aqui, a qualificadora é de ordem objetiva. O arrombamento é algo que diz respeito às circunstâncias do furto. Você furtou como? Furtei arrombando. É uma questão objetiva. Já a questão de ser primário é uma questão subjetiva. A minorante ela tem um caráter mais subjetivo, porque ela diz respeito à primariedade também, né, e o valor da coisa que você furtou. Então, ela é mais subjetiva. Por isso que é possível combinar as duas figuras. Então, o STJ entende que é possível o reconhecimento do privilégio, tá? O furto privilegiado, se a qualificadora for de ordem objetiva. Aí a sua tese é que, coloquei assim, a sua tese é que ainda que o juiz não afaste a qualificadora do rompimento do obstáculo, ele manteve lá o rompimento do obstáculo, por ela ser de ordem objetiva, ele deve reconhecer a causa de diminuição ainda assim. Ele deve reconhecer o furto privilegiado, ainda assim, tá? É isso que você vai defender. Aqui eu já falei, então beleza, é isso que você vai defender. Aí tá, regime inicial. Você tem que falar também que você quer que o seu cliente comece em regime inicial aberto. Aí você vai colocar, tendo em vista que o reconhecimento da figura do furto privilegiado ou mesmo do furto simples, no mínimo legal, tem como pena mínima ser pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, conforme o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, o réu deve iniciar o cumprimento de pena em regime aberto, tá?
posto que ele não é reincidente. Mais ou menos é isso que você vai falar. Enfim, você tem que falar que o artigo 33, parágrafo 2º, fala que quando a pena for inferior a 4 anos, o regime inicial é aberto se o cara não for reincidente. Você vai dizer, olha, o artigo 33 diz isso aqui, tá? Pena inferior a 4 anos, regime inicial aberto se não for reincidente. O meu cliente não é reincidente. E o meu cliente deve fazer jus a uma pena inferior a 4 anos. Já que o furto ele tem como pena máxima 4 anos, né? O furto tem como pena máxima 4 anos. Então, assim, ele não vai pegar a pena máxima. E mesmo que ele pegue, ele ainda vai fazer jus ao regime aberto. É verdade. De todo modo, o furto não precisa nem ele reconhecer o privilégio, ele não precisa reconhecer nada. O furto tem como pena máxima 4 anos. Então você vai lembrar o juiz, né? Caso o senhor esqueça, senhor juiz, o furto tem como pena máxima 4 anos e por isso meu cliente tem que começar em regime aberto, tá? Se ele foi condenado, no caso de uma eventual condenação, eu quero regime aberto para ele, tá? Ó, invocar será pena inferior a 4 anos e o entendimento do STF em relação ao furto privilegiado e regime inicial aberto. O STF, ele tem um negócio que, depois se você quiser ler, ele tem um entendimento de que o furto privilegiado, ele tem que ser, ele pode começar em regime inicial aberto, mesmo que seja qualificado privilegiado, o regime inicial pode ser aberto, tá? É um entendimento do STF também. Aí depois você dá uma olhada. Tá, aí você vai falar, eu já requeri o regime inicial aberto, o que eu vou requerer agora? Eu vou requerer aqui a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito. Não é contraditório, você pode requerer várias coisas, tá? Não tem problema, aqui a gente pode ser contraditório na peça. Você só não pode deixar de alegar tudo que for possível, porque se você não alegar todas as teses, você não pode entrar com recurso depois, sob pena de não ter havido pré-questionamento, né? De você não ter... de você ter pulado instância. Então você pulou a instância, você foi falar lá no tribunal uma coisa que você não falou com o juiz da primeira instância. Então você tem que alegar tudo. Mas eu já pedi o regime aberto, pra que eu vou pedir? Júlia, se ele já vai começar a cumprir pena livre, leve e solto, pra que eu vou querer que ele